Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e eu vou começar agora uma consultoria básica, tá? Sabe aquela primeira consultoria de quando você pega o cliente vem, conta toda a história que está acontecendo, quanto ele já investiu em marketing digital, com qual profissional ele já se relacionou, quais foram as experiências anteriores que ele já teve e o que ele gostaria de melhorar? Então, é mais ou menos isso. Eu tô aqui com uma base todo o meu processo de consultoria. Eu preciso e eu passo por cada uma dessas etapas para fazer com que a empresa tenha resultado. Eu preciso demonstrar isso. O dono da empresa, o empreendedor que está aí gerenciando o negócio, ele precisa entender que existe um mecanismo aqui. E o objetivo desse vídeo hoje é mostrar para você qual é o mecanismo que rege toda essa psicologia do marketing digital e como que o marketing digital dá resultado para uns e não dá resultado para outros e o porquê que isso acontece. Então eu preciso aqui, logo de cara aqui, se você quiser ter acesso a uma das minhas redes sociais, se quiser ter acesso diretamente comigo, só entrar em contato aqui no WhatsApp da agência, ou você pode entrar em contato aqui pelo site da agência, lá vai ter muitos outros materiais para você ficar de olho. Você pode ir direto para o nosso site, lá no YouTube, lá vai ter algumas playlists lá com vários conteúdos de marketing digital que também pode te ajudar. E é claro, seguir o nosso Instagram, porque é a partir dali que a gente vai ficar colocando conteúdos e já coloca conteúdo diário para você ficar de olho. E eu não vou ficar esticando muito não, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas o princípio e o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco mais sobre marketing digital e tentar de uma forma simples demonstrar para você como que o marketing digital deve ser usado de maneira inteligente. Essa que é a parte melhor. Usado de maneira inteligente. Tem um monte de gente aí na internet fazendo um monte de coisa, fazendo coisas perfeitas demais e não fazendo o que precisa ser feito. E outros fazendo o que precisa ser feito, mas deixando de fazer as coisas com qualidade. Então a gente vai precisar entender um pouco aqui de como saber dosar isso para que você use o marketing a seu favor. Então, de uma forma geral, vamos colocar aqui, ó, primeiramente, a gente está fazendo um marketing, uma consultoria sobre o segmento, ó, automotivo, tá bom? Vamos lá. Beleza. Só para a gente deixar aqui, vamos aqui, já vem, coloca isso aqui, pera aí, deixa eu deixar o pincel aqui em aberto, que aí eu consigo fazer as edições mais rápido, tá? Vamos lá. Conseguimos fazer as edições mais rápido, bacana, é isso aí que eu queria. Então vamos deixar o automotivo bem mais alto aqui em cima, bonitinho. Eu não preciso de outro assim, então só precisava disso. Então já fixamos. Consultoria sobre o segmento automotivo. Em uma teoria geral, por que nós precisamos do marketing digital? Vamos lá. Antigamente, você, dono de loja, era mais fácil você saber se conseguia cliente ou não, olhando simplesmente para o local. Quando a gente olha para o marketing tradicional, na verdade, a gente tem os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Então, quando a gente fala de praça, a gente falava sobre localidade. Por que a localidade era importante? Porque mediante o local em que você estava, o local que você estava posicionado, era através daquele local que você teria o tráfego das pessoas. As pessoas passavam por ali. Então as lojas que estavam mais para o interiorzão da cidade, mais lá para os bairros lá, os bairros pequenininhos, mais escondidinhos, elas tinham menos possibilidades de venda, menos oportunidade de vendas do que aquelas que estavam lá posicionadas na Avenida Central. Porque na Avenida Central os caras já passavam com o carro e ali ele conseguia ver um showroom ali, você conseguia ver uns carros expostos e tudo mais. Então você tinha uma possibilidade de visibilidade maior, desde que você aproveitasse isso também. Aí o que acontece? O marketing digital ele veio para quebrar barreiras, junto com o comportamento do consumidor, que parou de ter que sair de casa para ir lá, ver o carro, entrar, falar com o vendedor e todo aquele matrimônio que acontecia
lá no princípio das vendas de carro. E era muito bacana. Então, você tinha vendedor aí que tinha 20 anos de carreira, ele tinha uma agendinha dessa grossura aqui, e ali estava 20 anos de contato. E ele, toda vez que ele abria aquela agendinha, ele conseguia vender um carro que estava dentro lá do pátio, tá? Então, o que acontece hoje? Com o efeito do mercado girando, o mercado foi para o lado do digital. E aí, eu lembro ali que em meados dos 2012, 2013, por aí, a gente já começa a ter um efeito de pessoas anunciando carros no grupo. Eu fui um desses. Então eu comecei, a gente ia lá, tirava foto do carro, tirava foto de todos os parâmetros do carro, tirava foto dos detalhes. E isso eu sei que tem muitas lojas que fazem. Só que tem outros detalhes que precisam ser observados no meio disso e a gente vai falar sobre isso. Então você tirava essas fotos, pegava essas fotos, jogava no grupo da cidade e ali nesse grupo da cidade você tinha ali 10 mil, 20 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil pessoas seguindo aquele grupo. Vamos supor que é um grupo de uma região, tá? Então tem todo um número de cidades ali dentro desse grupo para dar esse número alto de pessoas ali interagindo. Então a forma de ter contato com o tráfego ela mudou. Você não o tráfego ele passou de ser uma coisa local e foi para uma coisa da internet. Então, o mesmo tchãozinho que estava lá andando de carro há 20 anos atrás, que tinha o comportamento de ir naquela avenida, quem é daqui da região de Campinas sabe muito bem. Olha, vamos comprar carro, vamos para onde? Vamos lá para a Rua da Abolição. Vamos lá para a Rua da Abolição, que na Rua da Abolição tem um monte de loja de carro, e no entanto que a rua ficou tão famosa que o pessoal começou a montar uma loja de carro do lado da outra e acabou se tornando um grande shopão de lojas de carro, tá? Que tem carro para tudo quanto é tipo de jeito lá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas pararam de ir para essas ruas, porque agora ele tá lá andando no Facebook, tá lá mexendo no Facebook dele, vendo sobre coisa do churrasco, ou a esposa tá lá vendo coisas de material de notícias e tudo mais, e quando vê, passa o carro que ela quer. O carro que ela tava lá, o C3 que ela tava procurando, o cara que tava procurando para trocar o carro para comprar o Voyaginho novo dele, o golzinho quadrado que ele tava procurando porque o dinheirinho que sobrou porque quer deixar o carro para a mulher. Então tudo isso, ele não sai mais de casa para fazer essa busca vem até ele. E é aí que está o segredo de todas as lojas. Isso parece uma coisa mais teórica, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na prática e o porquê que muita gente deixa de fazer isso e como que ela precisa fazer, o que ela precisa usar a favor dela para que ela não fique também na mão das plataformas, igual o Facebook, igual o YouTube, igual ao Google, e vamos falar um pouco mais sobre isso, porque essas empresas são feitas para elas, o objetivo delas é comercializar anúncios. Então o que elas querem na verdade é, depois, vamos voltar um pouco na história aí. Assim que as empresas começaram a anunciar ali nos grupos, o que acontecia? Eu colocava um anúncio de um carro em 10 grupos, esse anúncio fazia 2 mil, 3 mil visualizações, porque cada grupo dava 100, 200, 300, 400 visualizações cada grupo. E eu estou falando em um dia, porque isso aí em alguns dias ele viralizava. Por quê? Porque naquela época eles queriam que o anúncio realmente fosse propagado. Só que agora, o que acontece? Agora as plataformas elas querem que você pague para que elas propaguem o seu anúncio. Então você ir lá e colocar o anúncio, simplesmente tirar uma foto e pôr o anúncio lá na sua página do Facebook, e vamos supor que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas na sua página do Facebook, não significa que vai ser entregue nem para 10% disso, porque as plataformas já estão com a ideia de que elas só vão entregar o conteúdo se você financiar essa entrega. E aí a gente vai para um play muito mais complicado, porque agora não se trata somente em saber fazer o anúncio, em saber tirar a foto legal, em saber colocar uma headline, em saber colocar uma copy, em um call to action. O que é isso? É quando a gente coloca aquele texto que realmente vai conectar com o comprador, que vai ativar a ação, vai fazer com que ele promova uma ação. E qual é essa ação? Essa ação é ele clicar no botão do WhatsApp, ou ele ir para o site, ou ele ir para o produto específico no qual a foto está demonstrando ali, para que posteriormente o vendedor entre em contato com ele.
para que toda essa ação aconteça, é necessário que exista um gatilho, é necessário que exista um comando. É muito difícil você ver na internet simplesmente a foto de um carro sem nenhum tipo de comando, sem nenhum gatilho e a pessoa clicar. Acontece? Acontece. Mas o que acontece? De 1000 pessoas que vão ver esse anúncio, umas 2 ou 3 vão ter esse tipo de comportamento. Agora, olha só como esse indicador muda quando a gente fala de colocar um texto de várias fotos desse carro e em cima colocar um texto simples, escrito promoção. Olha só, o simples fato de colocar escrito promoção vai ativar o gatilho do benefício, qual é a vantagem, ou no mínimo o gatilho da curiosidade. Então de 3 pessoas a gente começa a passar para 50 pessoas, em uma amostragem de 1000 pessoas que visualizou. E cada vez mais que você conhece esse mercado, cada vez mais que você tem propriedade em ativar esses gatilhos no seu cliente, maior é o número de aproveitamento de 1000 visualizações que você vai ter, tá bom? Isso aí é uma visão mais técnica, mas também é uma coisa abrangente, porque a gente está falando de situações técnicas que vão acontecer dentro de um painel de gerenciamento, dentro de uma gestão de anúncio, dentro de uma plataforma. Mas, por outro lado, eu estou também simplificando para você de uma forma simples em que 1000 pessoas vão ver. Dessas 1000 pessoas vão ver só uma imagem de um carro. Quantas vão clicar? Algumas. Aí dessas mesmas 1000 pessoas com uma imagem de carro e mais escrito promoção, quantas vão clicar? Algumas, além das que só viram a foto. E aí se eu quiser melhorar, aí eu vou lá e coloco promoção, só hoje você ganha IPVA não sei o que, não sei o que. Olha lá, calma aí, agora a pessoa já sabe que tem uma promoção e já sabe qual é o benefício. Então ela vai entrar para ela se convencer a comprar o produto. Porque agora você deu uma coisa de benefício para ela. Então no mínimo ela vai entrar por curiosidade. Então com certeza de 3... Quando você coloca o promoção, ela vai para 50 pessoas. E quando você coloca, por exemplo, o IPVA, o tanque cheio, ela passa a ter um aproveitamento de 200 a 300 pessoas. Que a gente está falando de 30% de aproveitamento de uma amostragem de 1000 pessoas. Estou desconsiderando todo o fator de que esse anúncio ele é segmentado para tal pessoa, em tal idade, em tal cidade e tudo mais. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria mostrar para você aqui que hoje o mercado está com um nível de sofisticação que a gente fala. O que é dentro do mercado digital, o que significa sofisticação? É quando o mercado em si, o segmento em si, ele já está usando ferramentas digitais, gatilhos digitais, estratégias digitais de nível avançado. Você não entra mais simplesmente colocando promoção e você se torna um destaque, você se torna um viral, o que é diferente para outros mercados que estão entrando agora em alta e que você pode chegar com um nível de sofisticação, você pode chegar com um nível de fotos ruins, com uma descriçãozinha mais ou menos e um botãozinho de WhatsApp. Se você forçar no orçamento, você consegue ter resultado. O segmento imobiliário não é assim mais. Ele não aceita mais amador. Ou você sabe entrar no Play, sabe subtrair, aproveitar o dinheiro que você tem, o orçamento que você tem, e coloca esse orçamento para ter um retorno o mais maximizado possível, ou você vai ser engolido por uma máquina que simplesmente está exigindo impulsionamento, está trazendo lead, mas não são leads qualificados. E aí quando a gente fala de lead, quem não entende aí, pessoal, o que é lead? Lead é nada mais, nada menos do que o contato que entrou, a pessoa que entrou em contato com você através do anúncio. Tá? Aí a gente vai falar que isso daí pode ser um cliente potencial ou simplesmente uma audiência. E essa audiência, quando ela é qualificada, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, seguindo esse roteiro, ela pode se tornar um cliente. E o seu cliente, ele pode se tornar um cliente que vai fazer giro dentro da sua empresa. É de onde a gente vai trabalhar aqui embaixo o que normalmente no mercado digital, venda de e-book, venda de curso, se chama LTV. É aquela pessoa que ela vai ficar comprando de você. Ela vai ficar comprando de você. E eu vou falar mais sobre isso e como que a gente vai trabalhar o digital dentro de tudo isso. Então, a princípio, eu já passei toda a teoria, tá? Então tudo isso aqui é teoria.
Júnior, como que faz esse negócio? Então vamos aprender como que faz esse negócio e primeiramente como é que a gente vai fazer para economizar dentro dessas plataformas. E como que a gente vai fazer para economizar? A gente vai ter que começar a reter contatos. Então a estratégia é nada mais, nada menos do que o quê? A gente vai lá, coloca aqui, eu quero o quê? Audiência, tá? Eu sei que tem um anúncio ali, mas eu tenho um acento ali, aqui na audiência. Depois que eu tenho a audiência, eu preciso ter retenção, olha só, vamos lá, tenho a retenção. Depois eu tenho qualificação, tá? Na qualificação, depois eu tenho a venda, depois da qualificação. Depois da venda, eu tenho o pós-venda, que é aqui que é o menino, ó, é aqui que está o ouro em muitos dos processos, é aqui que está o ouro. Só que tem muita gente que não aproveita isso. E por que não aproveita isso? Porque não tem ideia do poder que tem isso daqui, do pós-venda. E eu vou mostrar para vocês como que o marketing digital pode ajudar em questão financeira, o quanto isso aqui é importante. Então, a estratégia em si, ela é isso aqui, ó. Você tem que criar uma audiência legal. Através dessa audiência legal, você tem que reter ela. Reter ela na onde, Júnior? Reter ela, olha aí que abriu 2, numa lista. Ah, Júnior, como é que eu faço para reter uma audiência? Fazendo anúncios impulsionados. Aí você vai falar, assim, nossa, Júnior, por que é anúncio impulsionado e não anúncio orgânico? Aí você vai perguntar para mim, Júnior, o que é anúncio orgânico? Gente, anúncios orgânicos e anúncios impulsionados. Anúncio orgânico é quando você entende que tudo que está na internet é uma rede. E quando você quando você faz uma publicação e essa rede interage com a sua publicação, sem que você pague, isso é um sistema orgânico. A rede absorveu o conteúdo e está consumindo do conteúdo sem que você impulsione, sem que você financie, sem que você banque, tá? Por outro lado, a gente tem os anúncios pagos, que é o inverso disso. Você publica uma coisa, ele vai ter um processo orgânico, se você deixar passar por esse estágio de orgânico, ele vai saturar o orgânico porque não é de interesse da plataforma fazer com que esse anúncio se espalhe sem que você financie, tá? Então ele vai saturar, ele vai chegar num ponto ali, ele estagnou. Quando ele estagnou, você chega para a plataforma e fala assim, olha, agora eu quero que você mostre para 1.000 pessoas. Toma aqui $1 e mostra para 1.000 pessoas. Mas dessas 1.000 pessoas, eu quero que elas tenham tais características, elas tenham tais situações e tais situações. Aí entra a habilidade do gestor de tráfego. O gestor de tráfego ele sabe fazer uma análise de quem é o público em potencial que vai comprar esse produto. Só que a gente tem que ficar muito esperto com gestores de tráfego que trabalham com públicos presumidos. Eu sou gestor de tráfego e eu não trabalho com público presumido. Eu gosto de fazer testes. Por que teste? Porque já aconteceu, por exemplo, trabalhando no ramo automotivo, em que o dono da empresa falou, olha, essa F250, quem vai comprar ela vai ser um cara de tal idade, com jeito tal. Beleza, olha que lindo. Aí toda a publicidade dele estava segmentada para aquilo, e o orçamento voltado para aquilo. E o produto não saía. Até que eu fui lá e comecei a fazer alguns testes. Comecei a gerar amplitude na idade, comecei a gerar amplitude no sexo, comecei a gerar amplitude na cadeia econômica, na formação. E aí a gente começou a ver que existia um despontamento da idade de 18 a 27 anos, masculino acessando pelo Instagram em uma determinada região. E aí a gente foi, no final, a gente estava mirando em um aspecto através do público presumido do dono da loja de carro,
falando que ali quem ia comprar eram de 30 a 40 anos, homem na região aqui de São Paulo e tudo mais, porque ninguém ia vir e tudo mais. E aí a gente começou a ver o algoritmo, depois eu tive a oportunidade, eu tive a autorização, porque o produto estava começando a criar um ponto ali de estagnação dentro do nosso leque de produtos, dentro do nosso portfólio, e a gente precisava escoar aquele produto. E aí eu comecei a fazer anúncios em outras plataformas e comecei a expandir. Quando eu comecei a expandir, a gente foi vender para um jovem de 23 anos que morava lá no Paraná, que saiu lá do Paraná, veio aqui na região de Campinas e comprou essa F250 pagando à vista. E aí eu te falo, toda uma negociação para que ele conseguisse sair de lá, para que ele viesse aqui pagando à vista. Aí eu fico perguntando, se a gente estivesse mirando simplesmente no público aqui da região, talvez a gente demoraria mais, talvez a gente estagnaria o nosso anúncio, talvez você teria que investir ainda mais em publicidades, em outras plataformas, era mais dinheiro injetado. E a gente não estava olhando para o resto do Brasil, a gente não estava olhando para as outras idades. Por quê? Por causa de uma suposição. E você quer uma coisa mais inteligente hoje que existe no mercado? Isso se chama sistema de pesquisa, algoritmo de sistema de pesquisa. Um bom gestor de tráfego hoje não trabalha com presunção. Ele não presume nada, ele não entende nada. Ele vai fazer um anúncio, ele vai criar uma amostra, essa amostra ela vai para o mercado, ela vai se tornar um teste e com base no teste a gente vai começar a criar estatísticas. E com base nessas estatísticas e com otimizações de anúncio, a gente vai fazer com que esse carro ou enfim, qualquer um desses autos, porque aqui a gente está falando de moto, estamos falando de Mercedes, estamos falando de tudo quanto é tipo de carro, de modelo e de estilo, tá? Tudo é a mesma estratégia. É posicionar o produto de forma em que ele vai desenvolver uma estatística e depois dessa estatística posicionar ele, afinando cada vez mais o público, até que os clientes que começam a vir para os vendedores da loja de carro começam a se tornar clientes quentes, ou seja, são clientes que eles estão vindo não apenas para fazer simulações de financiamento, não estão vindo apenas, sabe aquele famoso gestor de tráfego de boi de piranha? Como é que é o gestor de tráfego de boi de piranha para uma loja de automotivos? É simples, é aquele gestor de tráfego que pega o Celtinha financiado em 1 bilhão de vezes e coloca esse carro como o mais impulsionado lá na plataforma de portfólio e começa a alimentar os vendedores com esse Celtinha, com aquela ideia de que, olha, eu estou trazendo o cliente, o interessado, e aí na hora que o interessado chegar, você não anuncia, você tira o foco do Celta e joga o foco pro Palio. E aí você vai subindo de escada, aí você joga pro Gol, aí depois você joga pro Voyage, e aí você vai subindo até você chegar. Isso daí, esse cliente, ele não veio pro Gol, ele não veio pro Palio. Ele não veio para o Jetta, ele não veio para o Fusion e ele não veio para o Civic. Isso a gente está falando de carros de ticket ainda de um valor mediano. Quando a gente começa a ir para umas lojas onde elas trabalham com high ticket, Porsche, Ferrari, Jaguar e por aí vai indo, aí que a coisa fica mais complicada ainda. Porque aí você traz um cliente que foi de boi de piranha de um Fusion e você joga ele dentro de uma categoria de um Porsche, um Jaguar, e ele talvez não esteja qualificado para entender o valor do produto que você está oferecendo para ele, esse cliente vai embora. E aí você perde toda a sua, todo o seu trabalho ali de marketing, todo o seu trabalho de retenção, e isso vai sujar isso daqui, vai sujar a lista, tá? E aí eu vou falar sobre esse processo agora com vocês. Vamos lá. Então, eu já contextualizei. Vem aqui, ó. Audiência. Como que a gente vai criar audiência? Vamos fazer. Para que tudo isso aqui, Júnior? Isso daqui tudo vai criar a base. A base para que eu não fique refém do Facebook, do Google e de nenhuma outra plataforma. Por quê? Porque os contatos vão se tornar todos seus. E aí você vai trabalhar esses contatos de maneira, depois que você vai reter esses contatos, depois que eles já são os seus contatos, você vai começar a trabalhar eles de uma forma mais profissional e mais barata. Por quê? Porque esses contatos já são seus.
esses contatos já estão lá numa lista de WhatsApp, ele já está dentro do CRM da sua empresa. Mas para que ele caia dentro do CRM da sua empresa, ele precisa vir através de uma campanha inteligente. Por que através de uma campanha inteligente? Não adianta nada também eu saturar o CRM da sua empresa. O que é o CRM? É o programa em que reúne todas as informações da sua audiência, das pessoas interessadas no seu produto ou dos possíveis interessados no seu produto. Agora imagina eu começar a trazer um monte de gente que às vezes nem carro ele quer, o cara só quer saber se ele está com o nome sujo e ele quer passar ali o nome do carro dele para ver se desbloqueou, ou seja, ele está te usando de Serasa, ele está te usando de SPC. E por aí vai. Tem várias outras coisas também. O cara que quer saber o valor que o mercado está pagando no carro dele, aí ele vem com as conversinhas de que o carro, de que quer colocar o dele na troca, quanto que pagaria, aí ele vai tirar um print da tua conversa para ir lá e mostrar pro outro que a tua loja está pagando mais. Enfim, são públicos que você não quer. Você quer uma base de dados de pessoas que, se não compraram o carro de você agora, não comprou porque você não tem um carro na garagem, mas que depois vão comprar. E é disso que eu estou falando. Então, é desse nível aqui de estratégia, é desse nível aqui de processo que eu estou falando quando eu entro num processo de consultoria. Então, a audiência, a gente faz anúncio para que esse anúncio seja impulsionado. Então, já falei aqui, ó, anúncio impulsionado, de que forma? De maneira ampla. Vamos deixar o mercado me falar, vamos ver os cliques, vamos sentir quem é que gostou, quem deixou de gostar, quem é a cidade que quer e que não quer, vamos sentir qual é o sexo que está querendo comprar esse carro ou não. Todas essas segmentações, elas devem vir conforme a percepção que o mercado tem do seu produto e não conforme o achismo do dono da empresa. Tá? Isso é uma das primeiras barreiras. Isso é uma das primeiras barreiras. Mas normalmente quando eu explico toda a estratégia, o cliente já fala assim: Júnior, vamos fazer os testes que você precisa, dá um play aí, só vai me posicionando com questão de relatórios para a gente entender para onde que está indo esse dinheiro e por que esse dinheiro está saindo dessa forma. E aí a gente começa a criar ali um perfilzinho que começa a despontar interesse por esse carro e a gente começa a entender por onde que o algoritmo do Google ou o algoritmo do Meta, que seria o Facebook e o Instagram, está levando. Por que eu estou falando de algoritmo? É simples, gente. Existe. Quando você vai fazer qualquer comportamento que você toma dentro do Facebook, através do Instagram, através de ambos, o Facebook tem um banco de dados. E esse banco de dados, ele vai criando um perfil sobre o seu comportamento. Ele sabe qual é a loja, ele sabe qual é a página que você entra, ele sabe com quem você anda, com quem você se relaciona, ou seja, ele não sabe o que você está conversando, porque eu não quero ser muito aqui teoria da conspiração, mas eu quero dizer que ele sabe qual é o IP que está se comunicando com qual máquina. Então eu estou falando de geolocalização aqui. Então ele sabe que às vezes o cara de 18 anos que está lá no Paraná, ele está acessando Gol, geração 5 ali na faixa dos 25 mil, porque ele já entrou em várias páginas, ele já acessou, ele já passou por alguns comandos, por exemplo, carrossel de fotos de Gol, que gerou esse comportamento, que criou esse nível de público. E aí, a gente começou a ter isso daí. Então, a gente tem esse público, a gente tem essa performance. Então, a gente precisa que o anúncio performe. Mas depois que esse anúncio performa, a gente vai fazer o quê? Nós vamos reter esse público dentro de uma lista. Essa lista da onde? Dentro do Zap, meu Deus do céu. Quer coisa melhor do que isso? Ah, Júnior, mas aqui na loja o Zap é universal e aí ele vai para uma triagem e a triagem que manda para os vendedores. Não tem problema. Esse Zap universal aqui, ele vai ter um CRM, vai ter um público ali, depois vai ter um público para você ficar mexendo. E esse público aqui você pagou só uma vez. Você pagou aqui, ó, na hora de fazer o anúncio. Agora que ele se tornou lista de WhatsApp sua, você não paga mais. Aqui começa a economia. Ah, Júnior, então a gente para com esse anúncio aqui? Lógico que não. Se você tem uma lista de Zap, você está perdido, meu filho. Você tem que ter umas 10, umas 20 listas de Zap. Para que toda vez que eu iniciar um anúncio aqui, toda vez que eu dar um play em um anúncio aqui, eu passe o mesmo material para esse Zap aqui. E muitas das vezes esse Zap aqui me traz interessados antes mesmo do meu anúncio aqui impulsionado começar a rodar, começar a cobrar de mim. Olha que legal. Então agora a gente não está usando a internet para vender, a gente está usando a internet para rastrear pessoas que estão interessadas. E depois a gente vai vender outros produtos para ela.
Olha só que coisa legal, que estratégia bacana, não é não? Então, só que tem um problema. Não é só ter ele no Zap. Existe uma forma de como vender para ele. E essa forma de como vender para ele exige uma estratégia. E essa estratégia vai ser a famosa estratégia do funil. Funil, olha só, funil de vendas. Quem é que sabe o que é que significa isso aqui? Funil de vendas é nada mais, nada menos do que frio, morno e quente. Aqui, ó. Frio, morno e quente. Aí vamos lá. Eu peguei um gestor de tráfego horrível. O cara foi lá, encheu meu WhatsApp com um monte de gente perguntando se o nome dele tá sujo, se não sei o que, não sei o que lá mais. De 20 pessoas que me chamou no dia, só uma pessoa realmente estava interessada e que tinha um score decente acima de 300. Olha que coisa linda. Olha só que cenário maravilhoso que esse gestor de tráfego deixou você. Ou seja, você não está aproveitando nada disso. Sabe por quê? Porque a maioria ali é frio. A maioria ou não pode comprar o carro, ou não quer comprar o carro, ou nem faz ideia do porquê que te chamou no WhatsApp. O anúncio estava tão focado em clica aqui, ao invés de entregar uma proposta, que você saturou o WhatsApp do vendedor, ou da loja, ou da triagem da loja, de pessoas que estão frias. Então você precisa fazer com que essas pessoas aumentem o nível dela. O nível de quê? De interesse em comprar o produto. Então vamos supor que você tem aqui uma lista de zap de pessoas que não estão interessadas. Então você precisa fazer com que elas fiquem interessadas. Então existe um exercício. Esse exercício se chama qualificação de lead, em que você vai passar determinados conteúdos para essa lista. Essa lista de 250 pessoas, que seria um grupo ali, uma lista do WhatsApp, vai aparecer umas 10, umas 15, umas 20 interessadas no veículo, mas não interessadas totalmente, porque aí dentro dessas 10, dessas 20, você ainda vai ter que enxugar, porque só ter o interesse para comprar um carro não vai fazer você ter o carro. Então você precisa também ter a possibilidade, você tem que ter a capacidade e ter o baculé para comprar. Então aí você vai passar por um processo de objeções. Alguns vão ser objeções financeiras, outros vão ser objeções de localidade, porque aí o gestor de tráfego ele fez tudo errado aqui em cima e ele me trouxe, por exemplo, uma lista com um monte de gente lá do Rio Grande do Sul. Aí o cara até quer comprar o carro, ele já ficou morno, ele gostou da caminhonete, ele achou ela perfeita. Só que é o seguinte, até o cara chegar aqui ele já gastou 7 mil reais para estar aqui. E aí ele quer que você dê 7 mil reais de desconto só para ele vir buscar o carro. Ou seja, ele está muito interessado em comprar o carro, só que ele quer você subsidiar isso. E esse cliente não vai ter esse benefício, porque você estaria queimando a sua margem de lucro. Não seria mais interessante o cliente da cidade do lado vir querer comprar o produto sem que você dê um subsídio, sem que você dê todo esse desconto aí de 7 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais que o cliente vai te cobrar para vir buscar esse produto, mesmo que ele pague à vista? Ou seja, o cliente sempre tem, sempre você vai ter cliente para o seu produto. O importante é você ter um bom gestor de tráfego para fazer com que esse anúncio chegue até a pessoa certa, com o financeiro certo e com a vontade de comprar o produto. É possível fazer? É muito possível. Tem muita gente que ganha muito dinheiro na internet vendendo e-book, vendendo um livrinho que tem 5 receitas ali. E aí ele vende milhares desses livros aí a 7, 8 reais e ganha muito dinheiro. Então se essa pessoa consegue encontrar uma pessoa interessada em comprar um livro de receita, que ele pode chegar no YouTube e procurar uma receita, que ele pode entrar no Google e procurar uma receita e ainda assim ele consegue encontrar comprador para isso, você também vai conseguir encontrar um comprador para o seu carro, para o carro que está lá encalhado. É só você dar a opção certa, é só você dar a oportunidade certa, você fazer a proposta correta. E aí, depois que você faz essa qualificação, vem o que todo mundo gosta, que é a venda, que é o money, que é o good, que é a finalização. Que é finalizar. Aí você vai lá, vai finalizar, bacaninha. Finalizou, finalização perfeita, bacana. Todo aquele tratamento que todo dono de loja, depois que assinou o contrato, nossa senhora, é até ali maravilhoso. Vocês realmente sabem fazer isso. E aí o que acontece? Depois que assinou o contrato, não é só virar as costas e tchau. Porque o cliente pode voltar, querer um monte de coisa, não tem por que ficar adulando. Não, existe uma situação. Existe uma situação em que, neste ponto aqui, o cliente está feliz com a compra dele. Se ele está feliz com a compra dele, ele te indicaria. E você tem que aproveitar esse time. Você tem que aproveitar o time de que o cliente,
acabou de fazer uma aquisição com você e deixou de fazer uma aquisição com várias outras lojas. Então, nesse ponto aqui, o cliente está contente com você. E é nesse ponto aqui que você precisa de relatos. Tá? Ah, Júnior, por que você precisa de relatos? É simples. Uma das coisas, por exemplo, tá? Isso aqui, um relato se chama prova social. Se prova que a sua empresa é uma empresa boa, que as pessoas consomem com ela, que ela é uma pessoa, que é uma empresa honesta e tudo mais, que elas compram nessa empresa, que elas são bem atendidas, e tudo vai depender do que o relato vai enaltecer de qualidade da sua empresa, tá bom? Por isso que o processo de captação de relato do pós-venda é muito importante. Por quê? Porque esse relato ele vai ser usado aqui, ó, nesse processo de qualificar. Porque uma das objeções aqui do Morno é, será que eu devo comprar desse cliente? Por exemplo, eu não falei que o cliente saiu lá do Paraná e não veio aqui, é porque ele tinha vários relatos, vários depoimentos de clientes nossos que já haviam feito isso. Pessoa que já havia vindo do Rio Grande do Sul comprar aqui na nossa loja, dentro de Campinas, aqui na loja na qual eu trabalhava. Então o que acontece? Você tem essa prova. A partir do momento que as pessoas veem que outras pessoas estão consumindo aquele produto, é igual ao Mercado Livre. Você entra no Mercado Livre e vê o mesmo produto. Esse aqui R$10 mais barato, só que esse aqui é R$10 mais caro, ele tem 50 pessoas dando lá o seu depoimento debaixo dele. Esse aqui R$10 mais barato, mas ninguém falou sobre o produto. Qual é o produto que te deixa mais cabreiro, mais desconfiado? O que tem um monte de gente falando que já comprou dele, que tá tudo bem, ou o que tá R$10 mais barato? Você vai se aventurar em qual dos dois? Isso é muito particular seu, mas o mais ideal a você fazer é, por R$10 eu vou deixar toda a integridade do produto ser menor, eu vou vender a integridade do produto, eu vou vender a minha segurança, eu vou vender a estabilidade, a certeza de que eu vou ter um bom atendimento igual às outras 50 pessoas, para ir para esse aqui que ele até agora não tem avaliação nenhuma por R$10. E aí você começa a ter esse negócio, você entender a importância do pós-venda com relatos, tá? Para você começar a criar material. Júnior, todo esse processo aqui faz com que aumente as minhas vendas? Faz. Se você fizer todo esse processo aqui, você vai aumentar o que eu falo de base, que é o segredo dos espertos, que é aumentar a sua lista de WhatsApp, aumentar os contatos internos, começar a trazer clientes bons. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso olhando para os criativos, conectando com o cliente. Lembra que eu falei aqui, ó, que na audiência você tem que fazer criativos. O que são criativos, Júnior? Criativo é uma união de coisas, união de estímulos. Você vai unir o estímulo visual, que é a imagem, com o estímulo do texto, que é o gatilho mental, e você vai unir o call to action, ou seja, que é o botão de ação. Então o botão de ação tem que estar conectado com a imagem, que tem que estar conectado com o texto que está falando sobre o carro. Por exemplo, um botão de saiba mais vai ativar um gatilho de curiosidade. Um botão de compre aqui vai ativar um gatilho de compromisso. Se a pessoa clicou no compre aqui, já é um gatilho mais de compromisso, o que significa que muitas pessoas podem ver e poucas pessoas podem clicar, porque são poucas pessoas que querem se comprometer logo de cara. Se você troca esse botão de compre aqui por saiba mais, ela se deixa levar pela intenção de que eu só quero saber mais. E quando vê, ela está lá no checkout, ela está lá onde ela vai, ela está lá conversando com o vendedor, sentada na mesa do vendedor, dentro da loja de carro, e na cabeça dela ela só está na fase do saiba mais. Existe todas esses nuances dentro do processo de marketing, e por isso que não é uma coisa simples de você sentar na frente do computador, abrir o gerenciador de anúncios e apertar 4 ou 5 botões e subir um anúncio da sua Blazer aí com 4 ou 5 fotos, escrito saiba mais e o WhatsApp. Não é só isso. Se fosse só isso, qualquer pessoa fazia e você não teria uma loja de carro que quando você passa no sábado está cheia de pessoas e você vai lá e passa lá na outra loja de carro que está na mesma rua, com quase os mesmos modelos de carro lá e não tem ninguém. Olha aí que legal. Será que os dois não estão fazendo internet? Como é que será que está errado? Com toda certeza, a proposta está sendo feita errada ou ela nem está sendo feita.
Porque tem muita loja de carro que ainda acredita que a internet não é a espinha dorsal das vendas dela. Ela ainda está ali confiante de que é o panfletinho no semáforo, ou é os seus vendedores, ou é o telefoninho ali ligando para lá e para cá com as telefonistas e as captadoras fazendo as vendas. E na verdade não é. Não é. Não é, não é, não é. Pronto, é isso. Hoje tem lojas muito pequenas aí que investem em anúncios, fazem lastros de anúncios. Esse anúncio primeiro vai fazer a captação de cliente, vai criar um perfil, depois você faz um segundo anúncio, que a gente chama de remarketing. Quando você faz uma campanha de remarketing, essa campanha de remarketing você fica uma semana testando o público. Quando você está no terceiro dia da segunda semana, você lançou ali, aumentou o lance um pouquinho, pronto, pimba. 4 ou 5 pessoas que entrou são 5 pessoas que têm condição de pagar o carro e que estão interessadas. Mas por que esse nível de eficiência? Porque você tem um bom gestor de tráfego fazendo esse processo. E outra, você sabe quais são os processos que devem ser executados. Então você precisa gerar uma audiência, você precisa reter essa audiência, você precisa ter provas para qualificar essa audiência para quando chegar no vendedor, essas qualificações já mataram várias objeções. E aí você vai ter um processo mais limpo. Júnior, como que eu vou matar objeções? Vamos lá, olha aqui que bacana, ó, olha que legal. O que é página VA, ou página V ou A? Isso aqui, página de venda ou página de anúncio, anúncio individualizado. Por exemplo, eu sou lá o dono de uma loja de carro e eu não tenho um site. Mas eu quero muito vender um carro lá que está com uma margem de lucro muito boa. Vale muito a pena você fazer uma página dele, que a gente chama de landing page, que é uma página de anúncio. Ela vai anunciar somente aquele carro. Então você gera um público voltado para essa página. Dentro dessa página você vai matar todas as objeções. O que é matar objeções, Júnior? Matar objeções é você tirar dúvidas. Dúvidas de forma de pagamento, dúvidas de situações que o carro pode ter passado, dúvidas de acessório, dúvidas de tudo quanto é tipo de pergunta que todos os seus vendedores já sabem de cor, sabem listar para você ali certinho. O que o seu cliente pergunta antes de comprar um carro ou antes de fugir de uma proposta de compromisso de compra. Porque se você quer pegar realmente as grandes perguntas dentro de loja, é quando você começa a virar para o cliente e falar assim, então o que é que está faltando para a gente fechar negócio? Aí começa a gerar o que eu falo aqui, que são as objeções. Ele gera as objeções. Ah, mas está faltando porque minha esposa, pronto, uma objeção. Ah, mas está faltando porque o IPVA, pronto, outra objeção. Ah, mas está faltando porque o seguro, pronto, mais uma objeção. Então tudo isso tem que ser matado dentro dessa página. Tudo isso tem que ser respondido ali. E aí você leva todo esse público para dentro dessa página e lá dentro dessa página ele vai para o WhatsApp. E só depois disso ele vem para o vendedor. Quando ele chega no vendedor, ele já passou pela página. Ele já sabe, ele já tem conhecimento, ele já sabe o produto. Ele simplesmente quer o quê? Quer que o vendedor faça a simulação para ele. Tá? Júnior, mas isso é normal acontecer, o cliente já vem, já faz com o vendedor toda a simulação. Exatamente. Quem adota essa personalidade, essa estratégia de pegar o cliente lá na internet e já jogar direto no vendedor, é para deixar o vendedor saturado, atendendo um monte de gente, de 30 pessoas que o vendedor atende, só 5 realmente tem score acima de 300. E na moral da história, para que valeu os outros? Valeu para nada. Não é melhor você ter um vendedor que ele vai atender 5 pessoas durante o dia, só que são 5 pessoas que só que são 100 pessoas que passaram lá pela página do carro, viram, os que não podia pagar já foi embora, os que não queria saber de IPVA também já foi embora tudo que não precisava. Depois a gente faz um anúncio para ir atrás deles, de remarketing. Mas só veio para o vendedor quem quer. Quem realmente quer fechar o carro. Quem quer uma oportunidade exclusiva. E aí vem para o seu vendedor. E aí o seu vendedor, em vez de falar com 30 pessoas, ele fala com 5. Você acha que o nível de atendimento dele não vai melhorar? Você acha que ele não vai começar a dar mais atenção? Você quer coisa mais horrível do que aquele vendedor com um monte de paginazinha de WhatsApp e você acha hoje que o cliente, que tem um monte de opção na internet, vai ficar esperando o vendedor de loja ficar respondendo para ele, para passar CPF e tudo mais? O primeiro que faz a simulação é o primeiro que pega o cliente. Então você começa a entender toda a sinergia de como funciona um departamento, o setor, o segmento automotivo, quando você começa a observar isso. Aí você tem aqui, ó, uma página de venda, uma página de anúncio. Ah, eu sou uma loja, Júnior, que eu tenho ali o meu site, então eu tenho vários carros dentro do meu site.
Maravilha! Vamos pegar um público amplo que realmente esteja interessado no mercado automotivo, vamos jogar para esse site e vamos começar a trabalhar quais são os comportamentos que os clientes vão ter dentro do seu site. Um bom gestor de tráfego sabe muito bem fazer isso. Aí você pega o pessoal aí na rua que só sabe apertar botão e tudo mais, fazer impulsionamentinho. Talvez ele não saiba, mas um bom gestor de tráfego sabe muito bem fazer todo esse relatório de qual é o comportamento, fazer toda essa ligação para saber qual é o carro mais visitado, por que os clientes estão indo embora, qual é a página que os clientes estão passando, quanto tempo cada cliente está passando em tal página, está parando em tal página. Um gestor de tráfego sabe fazer essa análise, tá bom? E essa análise é muito importante na tomada de decisão de futuras estratégias, tá? Então, joga o cliente para lá, descobre qual é o carro que está com maior nível de acesso, por que ele está, descobriu isso, faz uma outra campanha direcionada nesse público, coesão, faz a venda do carro, começa a mirar em outro e começa a fazer aquela questão de giro dentro da loja de carro. É assim que um gestor de tráfego deve trabalhar e é assim que uma loja de autos deve trabalhar para girar o seu estoque e começar a cobrir os times de sazonalidade do mercado. Lembra que eu falei sobre qualificação aqui, ó? Você já reteve o cliente você já reteve o cliente ali nas suas listas. Já tem cliente ali na sua lista. Aí você vem para o funil de vendas e eu já antecipei para você, ó, frio, morno e quente. Então aqui você vai trabalhar a qualificação em públicos que estão na sua lista, tá bom, gente? Público que já está ali na sua lista, que já está ali dentro. Ah, entrou um carro novo, esse carro entrou na troca, ele só vai passar por uma higienização, o carro já está top. Já está top. Eu não quero gastar muito com o carro no sentido de botar muito investimento no carro, porque o carro está bom. Eu já sei que tem muita loja de carro que faz isso, que já sai mandando para os clientes e tudo mais. Mas se você já tem se você já tem uma estrutura montada, certinha, bonitinha, processo. Saiu da higienização, tirou foto, mandou nesse grupo exclusivo, joga uma oportunidade exclusiva porque você não gastou nada em publicidade com esse carro. Os R$1.000 que você ia colocar de publicidade, dá de desconto para esse grupo, dá de vantagem, dá de tanque, enfim, faz o que você quiser e aproveita o público que você já tem. Tem muita loja de carro que não faz ideia do tanto de contato que ela tem, porque ela não aproveita. Tem um WhatsApp ali que está morto, não tem lista, não tem nada organizado e você não está aproveitando aquilo. E às vezes, quando a gente chega aqui, ó, no pós-venda, tem um negócio aqui que eu vou mostrar aqui embaixo, que se chama LTV. É o tanto de vezes que o mesmo cliente vai comprar de você o mesmo produto. Ah, Júnior, mas no mercado de carro, o cara comprou o carro agora, não vai comprar de mim mais. Ele não. Ele não vai. Mas o amigo do bar dele vai descobrir que a sua loja é uma loja boa e tudo mais, e você vai ter todo um tratamento para lidar com isso aqui no pós-venda, para trazer esse amigo para dentro da loja. E tudo isso é uma estratégia de publicidade, é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de marketing digital. E tem muita loja que deixa isso passar. Tem muita loja que deixa isso, não acontece. Júnior, não faz isso, porque não é estruturado, a gente não sabe como estrutura isso. Por isso que tem uma consultoria de marketing digital, por isso que tem todo um processo, por isso que tem um roteiro para seguir, mas é possível implantar esse processo em qualquer loja de carro, tá bom? Então vamos lá. Trabalhou o funil para fazer o cliente que não está tão interessado começar a ficar interessado, de começar a ficar interessado até ele passar a ficha, de cliente que vai passar a ficha até o cliente que chega para finalização. E o cliente que chega para finalização, ele trazer outro cliente para dentro da loja, para aumentar ainda mais os dados aqui, porque o cliente que ele trouxe para dentro da loja, ele pode até não querer comprar carro, mas ele vai entrar aqui, ó, dentro da nossa lista, e depois a gente vai começar a trabalhar ele, e isso vai ficar um ciclo viciante aqui, e quando vê, a gente tem um ciclo viciante com muitos números aqui dentro da loja e gastando menos em publicidade e um monte de contato aqui sem gastar muito com publicidade. Mas eu nunca indico isso. Se deu certo, se está aumentando o número de pessoas aqui no Zap, vamos aumentar ainda mais o valor anunciado. Por quê? Porque se está vendendo aqui sem custo nenhum, a gente está com folga no orçamento, então vamos trazer mais gente para entrar dentro dessa lista e fazer esse bolo de neve ficar maior e maior e maior até você ter um CRM que comporte, por exemplo, você fazer um anúncio sem precisar ficar refém de OLX, e-carros, Google, Facebook e Instagram, tá? Porque eu sei que juntando todas essas plataformas dá uma bela
graninha aí de fixo no final do mês, dá ou não dá? Eu sei que dá. Então vamos lá. Quando chega aqui na parte de qualificação, a gente tem a oferta. A oferta é uma coisa muito incrível, porque é o seguinte: como é que os seus vendedores estão lidando com as quebras de objeções? Estão preparados? Todos os seus vendedores estão preparados para responder de verdade? Eles estão realmente com paciência? Eles estão respondendo de um nível que tem copy, de um nível que tem conversão? Ou como é que é um nível que tem copy, tem conversão? Quando tem gatilho. A pergunta mais básica do mundo que muitos vendedores de carro não fazem: o que é que está faltando para que nós fechamos negócio? O que é que está faltando? O que eu posso fazer por você? Não é ficar vomitando um monte de coisa que você faz, ou que a loja poderia dar, ou ficar naquela retensiva no checkmate. Olha, esse é o máximo que eu poderia fazer. Se você quiser, é isso. Se não quiser, não dá mais. Pronto, que cliente que quer ficar ouvindo isso? Que cliente que quer ficar sendo trucado? Não é melhor você ter o que é que eu preciso para a gente fechar negócio? O que é? É isso, é isso, é isso. Ó, estou te atendendo, tá aqui, ó, bacana. Vamos elevar isso, vamos trazer. Eu quero vender, eu quero fazer isso. Então, todo esse processo, o processo de oferta, influencia muito no nível de aproveitamento da lista que um gestor de tráfego produz aqui, tá? Importante entender que o gestor de tráfego, ele traz o cliente ideal para dentro da lista, mas isso aqui é uma equipe que desenvolve. É uma equipe de gestor de tráfego, com o dono da empresa, com um gerente de equipe e com um vendedor e até mesmo o faxineiro está aqui dentro dessa equipe. Então isso é todo um processo que a empresa tem que comprar. O marketing digital ele tem que ser vivido pela empresa. Toda a proposta da empresa, todo o interesse da empresa, todos os objetivos da empresa tem que ser vivido por todos os funcionários. E não, isso daí não é diferente dentro do marketing digital. E agora vamos falar aqui uma coisa, ó. Pós-venda. O que eu tinha falado? LTV. Você quer coisa melhor do que você pegar aquele cliente que você acabou de vender o carro para ele, você pegou um na troca, ou enfim, e você descobrir que o primo dele quer fazer a mesma coisa, e aí você vai lá, qual é o número do seu primo? Pega aqui. Vai lá, anota o número do primo e coloca o número do primo aqui, ó, nessa listinha, para ele ficar recebendo carros. Você acabou de entrar no mapa. Qual foi o custo que você teve para fazer com que esse primo entrasse numa lista de contatos de pessoas em potenciais, de compradores em potenciais? Nenhum. Aí se eu acabar de falar para você aqui que tem muita, mas muita loja de carro que não faz isso. Que às vezes o cliente acabou de sair dali, ele sai falando bem para todo mundo. Só que ele só falou bem, você não tem o contato das pessoas que realmente querem comprar. E aí o Joãozinho tomou uma cerveja lá, falou para 20 pessoas, falou que a tua empresa é muito boa e tudo mais, que ele tá feliz, que você fez isso, você fez aquilo. E tinha 20 negros ali na rodada de pagode, de truco e de sei lá o que, com um monte de gente, todo mundo ouviu, todo mundo amou. Só que chegou na segunda-feira, todo mundo esqueceu. O que adianta? O que adianta para sua empresa? Por isso que é necessário ter o processo. Por quê? Porque acabou de vender, vem aqui, nossa amigão, que bom. Você conhece mais alguém que quer vender e tudo mais. Olha aqui, ó, e aí, depois de 3 dias, ô amigão, e aí, como é que tá as coisas? Nossa, que bacana. Cara, e aí, falou bem sobre a nossa empresa, aquele gatilho, aquela coisa. O processo de treinamento, você tá entendendo? O processo de execução também. Tudo isso faz com que a sua empresa aproveite 100% do que seria o marketing digital. Aí eu acabo de te perguntar, eu quero te fazer uma pergunta que você se questione. O gestor de tráfego que vai até a sua empresa e que te promete fazer anúncios de carro para levar clientes para o WhatsApp, você não entende agora que esse processo ele é muito maior do que só trazer o cliente para o WhatsApp? Que existe uma estrutura e que tem muita gente que faz o marketing digital, porque isso sim é marketing digital, usar a estrutura a seu favor, que a loja cresce. E por que tem lojas que não crescem? Você está ali injetando dinheiro ali todo mês, está fazendo anúncios, os carros estão sendo visualizados, só que as vendas estão escorrendo pelo seu dedo. Você entende o porquê agora, de por que isso está acontecendo? Do quanto de buraquinhos que eu apontei aqui que pode estar sendo feito errado dentro da sua empresa? E talvez uma consultoria, talvez uma hora ali de bate-papo comigo é o bastante para você entender de onde é que está errado e para a gente reconhecer o que pode estar errado e para a gente bolar um plano estratégico para como
Como modificar isso? Fazer um plano estratégico para um gestor de tráfego ou contratar um processo de gestão de tráfego aqui com a nossa agência. Ou seja, eu tentei mostrar de uma maneira aprofundada, por outro lado ampla, mas simples, para você entender todas as etapas que precisam ser feitas dentro de uma venda de carros através da internet e como que você vai fazer um processo para que você, ao mesmo tempo que você está pagando o Facebook, o Instagram, o Google, o OLX e qualquer outra coisa que você esteja usando de plataforma de vendas, para você montar sua própria estrutura e fazer com que você venda dentro da sua própria estrutura também, sem que você precise ficar anunciando reais e mais reais e mais reais e mais reais. E a gente sabe que dono de loja de carro, como o ticket do produto é alto, você também tem que colocar um valorzinho alto ali para trazer retorno de cliente. E agora você acabou de entender também que às vezes o posicionamento do seu produto, o posicionamento do seu anúncio, ele não está sendo bem executado. Por quê? Porque está acontecendo várias pretensões. Está acontecendo, eu acho que é para tal pessoa que vai comprar, então só anuncia. Não tem teste, não tem estatística, não tem profissionalismo, não tem teoria, não tem prática e não tem experiência. Está sendo jogado ao vento. E quando você tem dentro da sua empresa um profissional que está fazendo, que ele já está trazendo clientes, jogando ao vento e deixando vários outros clientes escaparem, você já começa errando quando aí você já começa a criar uma lista que não é uma lista boa. De 100% das pessoas, 80% está frio. Olha que lista ruim. Imagina se dessa lista que você tem, vamos lá, 70% já está morno. Ou seja, de 70%, se você fazer um esforcinho, você vai subtrair umas 2, 3 vendas aí, dependendo de quanto a gente está falando de 70%. Vamos falar que a gente tem aqui 250 pessoas dentro de um grupo, de uma lista. Vamos supor que aqui é uma lista cheia de frios. Então a gente tem 200 pessoas que são frios, só tem 50 que está morno, e desses 50, só 10 é quente. E aí você vai e satura os 10, porque não passou a ficha dos 10, porque não tem um carro que os 10 querem, e aí vai fazer o que com a lista? Você está perdido. Então você tem que ter um gestor de tráfego bom, que traga uma lista boa e que fique constantemente alimentando clientes de público quente, ou seja, uma audiência que possivelmente vai se tornar um cliente após ele passar por um processo de qualificação, um processo de atendimento, um processo legal, bacana de marketing, de atendimento online e finalização. E é lógico que na finalização, novamente, para não ficar sendo aqui repetitivo, você aproveitar esse momento do cliente. Ele comprou um bem de você, ele financiou, ele vai ficar anos relacionando com aquele boleto lá que ele fez dentro da sua empresa. Então é claro que a partir do momento que ele fez isso, ele tem uma confiança em você. E é lógico que ele também tem alguém para te indicar, ou vários alguém. Isso vai depender do seu processo aqui. E isso é uma das formas de reter novos clientes em que você invista em publicidade, invista em tráfego e faça isso de maneira orgânica. Lembra de maneira orgânica? Em que as redes te entregam resultados sem que você precise ficar pagando? Então, é sobre isso. Quando a gente começa a falar em orgânico, a gente começa a falar em economia. Júnior, dá para viver só de orgânico? Não. Todas as plataformas estão ali, registradas, elas estão dominadas e elas estão sendo vistoriadas diariamente por seus algoritmos para reter os processos que a gente chama de virais. Não é qualquer coisa que vira viral. O que é o viral? É um vídeo que ele começa aqui, quando vê tem 1.000 pessoas, tá vendo? Quando vê 10.000 pessoas, tá vendo? Quando vê 100.000 pessoas, tá vendo? Isso é um vídeo viral. Isso não acontece muito mais. Por quê? Porque agora eles querem que você pague, tá? Então, todo esse processo estruturado, gente, comporta uma metodologia de venda que aumenta e traz resultado para o segmento automotivo, tá? E eu finalizo por aqui convidando você, se você quer bater um papo comigo, me chama aqui no WhatsApp, vai lá no site, dá uma olhada lá nas aulas e você dá uma revisada aqui, pega todas as dúvidas e vem bater um papo comigo. Se a sua empresa está precisando aumentar vendas, se você está precisando de levar resultado para dentro da sua empresa, se você está no segmento automotivo e não está vendo resultado, a gente pode resolver isso, tá? Mas eu preciso que você faça isso, você entre em contato comigo, tá? Então, é isso, pessoal.
Eu espero ter produzido um conteúdo muito bom para vocês, que possa ter agregado alguma coisa para vocês e que isso faça diferença na vida de vocês, tá? Mais uma vez, obrigado por vocês terem ficado até aqui e espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. O mínimo que eu posso pedir para vocês é que vocês compartilhem esse conteúdo aí com outras pessoas que precisam. Passa aí para seus vendedores, para eles aprenderem aí alguma coisinha, pegar alguma sacada, tá bom? E eu fico aguardando você me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.